Olá, eu estava folheando este livro que eu escrevi em 2016 e dando uma olhadinha, um dos títulos que me chamou a atenção foi O que é uma pessoa de sucesso? Este livro aqui, O Salto para a Fé, é uma série de textos reflexivos, filosóficos, poéticos que eu escrevi no período em que houve o processo de conversão. Este livro não é um daqueles tipos de depoimentos que a pessoa estava perdida nas drogas, nas bebidas, enfim, na prostituição, que Deus resgata, em que a pessoa fica a vida inteira pedestalizando, idolatrando, enfim, esse tipo de testemunho. Trata-se aqui de uma expressão, eu procurei aqui demonstrar a mentalidade, a insuficiência humana apenas sobre a sua capacidade. O tanto que nós, seres humanos, somos incapazes, somos insuficientes se quisermos depositar todo o nosso sentido, a nossa vida, o nosso propósito nas nossas capacidades. A ideia deste livro é essa, demonstrar, fazer uma radiografia da nossa miséria, da nossa decadência espiritual. Então são vários temas que eu abordo aqui e um desses que eu quero falar com você, eu vou ler um pouquinho, tá? E vou explicando, vou refletindo, não vou ler inteiro porque é um texto bem extenso, vou até deixá-lo aqui no YouTube, tá? O que é uma pessoa de sucesso? O critério de sucesso é determinado pelas conquistas materiais, profissionais e pessoais. Quem é o legislador de tais critérios? Olha só que interessante, é o que vemos hoje. O que predomina na sociedade, cada vez mais, de forma intensa, exponencial, é o quê? Esses critérios de sucesso. E quais são? O que define uma pessoa hoje para a sociedade ser de sucesso? É ela aparentar aquilo que ela demonstra ter, ou ter. Ou seja, aquilo que ela adquiriu, os bens materiais, enfim, aquilo que ela conquista em termos de carreira e etc. Então, o sucesso, o paradigma de sucesso prescrito hoje pela sociedade é o que sempre foi desde que o mundo é mundo, mas cada vez mais isso está se evidenciando, são os bens materiais. É a riqueza, é o dinheiro, é o sucesso, enfim, é a notoriedade, é o aplauso alheio, e cada vez mais isso tem se intensificado. Então olha só, e essa reflexão é bem pertinente para nós, porque isto nos, digamos assim, nos afeta de alguma maneira, nos tortura, porque é uma condição existencial imposta pela sociedade em geral que acaba atingindo a nossa autoestima, aquilo que de fato é o valor real, aquilo que é verdadeiro, os princípios, a fé, a essência do que somos. Tem até um autor muito interessante que eu indico aqui, que é o Erich Fromm, que escreveu um livro bem interessante. O nome é Ter ou Ser, vale muito a pena ler, Erich Fromm. Então vamos lá, vou ler aqui. Vamos lá, a sociedade, inconscientemente, desde a tenra infância, faz com que nos submetemos, faz com que nos programemos, ou seja, somos programados e treinados, vou ler agora, vou parafraseando com as minhas palavras aqui, dá a entender que é o texto, mas não é. Às vezes sou eu, às vezes é o texto, mas enfim, para nos submetermos a tais critérios. E é assim, gente, desde pequeno, ao som do clássico aqui, bacana. Desde a tenra infância, somos programados e treinados, condicionados a ter esse tipo de pensamento materialista, porque o brasileiro, especificamente o Brasil, claro que é o mundo inteiro, mas aqui, a cultura dinheirista é predominante na mente, da cabeça de todos. Sabe, é de uma maneira tal que isto não se restringe apenas ao aspecto econômico, mas na vida pessoal, na personalidade, define caráter, define até o que é ser inteligente. Inteligente, o pronome de tratamento doutor, já viram falar? É doutor, é meu patrão. Esse tipo de pronome de tratamento é destinado a quem tem dinheiro. Então quem tem dinheiro é doutor, quem tem dinheiro é sábio, é guru. Há uma associação direta
entre riqueza, entre ser rico e inteligência. As pessoas até associam a isso, é sinônimo de ser inteligente também. Claro que há uma esperteza, há uma habilidade para fazer dinheiro, etc. Mas isso não está necessariamente associado com a capacidade intelectual, com a cultura, de discernimento, de sabedoria. Coitado de Platão, de Sócrates e dos filósofos gregos e outros demais, o próprio Cristo, né, que não é filósofo e nem sábio, é o próprio Deus, que foi bem claro na sua palavra, está lá nos evangelhos, que o valor de um homem, de uma pessoa, não se define, não consiste nos bens que ele tem. Então, estes valores, que é a nossa essência, aquilo que somos, é cada vez mais descartado, desvalorizado. As pessoas realmente são reduzidas por aquilo que elas apresentam ser, aquilo que elas têm e podem oferecer. É uma troca de interesses e vantagens. É triste. Isso desde pequeno, desde que somos crianças. Eu lembro quando eu ia para a escola, nos anos 90, eu via aquela criança com aquela mochila bem, né, existia até um estojinho bem apetrechado, com vários botõezinhos assim, que se apertava assim, é sei lá, um negocinho assim, bem invocado, né? Você apertava vários botões, aparecia lá borracha, acionava vários itens ali, sabe? Parecia um canivete suíço, assim, um exemplo, né, de muitas coisas. É muito bacana o estojo assim, ou a mochila, ou aquele tênis que piscava, que tinha uma luz, né, um LED, enfim, na sola. Então eu olhava para aquilo, causava em nós, causava na criança aquela sensação de desejar ter aquilo. E de pensar que se eu tivesse aqueles bens, aquele tênis, aquele estojo, aquela mochila, eu seria feliz. Então você já cresce com essa sensação imposta implicitamente por esta sociedade materialista dinheirista. Infelizmente, muitos pais não trabalham isso na mente dos seus filhos desde pequeno. A ter essa consciência discernida do que é realmente, do que são os valores, do que é a fé. Que a felicidade não consiste nisso. Então somos treinados desde pequenos, ó, eu falo aqui, programados, treinados, porque quando chegamos à adolescência temos na nossa mente a concepção de que o sucesso é ter dinheiro, é ter fama, ter notoriedade, hoje em dia seguidores e etc. E esse frenesi louco, essa aberração frenética que atormenta, que escraviza, que na verdade conduz o ser humano a uma crise existencial, um vazio, uma angústia. E esse tipo de condição, que é quase sine qua non, sem a qual ninguém é feliz, que é imposta pela sociedade, provoca ansiedade, provoca depressão, provoca angústia, atinge a autoestima, porque colocamos nestes critérios que a sociedade impõe o sentido até da vida, o sentido do que é ser feliz. Então eu vou discorrendo aqui, né, aquilo que eu disse agora, para a sociedade hoje ter sucesso, para a sociedade de hoje ter sucesso é sinônimo de ser superior, sofisticado, uma espécie de entidade nobre, refinada. Isso se constata quando a reciprocidade é corroborada com os elogios, admirações, tratamento especial, é até progressão intelectual, né? De repente pessoas são tratadas como sábias, como se elas detivessem uma certa prerrogativa acima dos seres humanos comuns, porque ela detém bens materiais. Nossa, é ridículo isso. Mas vamos lá. Aí eu falo aqui, nós não somos ensinados, não é orientado para que nós possamos analisar a sociedade com as nossas próprias capacidades intelectuais. Falta isso, falta esse discernimento. Claro que a culpa não é somente da sociedade, os indivíduos existem a livre vontade de escolha. Embora as condições externas influenciem na forma de muitos pensarem, até de falar, se comportar, não significa necessariamente que as pessoas não tenham responsabilidade pelas suas decisões e atitudes. Elas tendem a pagar as devidas consequências. Porque senão vira o vitimismo, vira o coitadismo.
Eu nasci na sociedade dinheirista, pragmatista, uma sociedade em que me condicionou a ser o que eu era. Ah, tadinho, coitadinho. Então você não tem uma consciência, você não tem uma razão, você não tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Será mesmo que você somos todos esses pobres coitadinhos, como diz no livro do Theodore Darren Poe, que inclusive o título é Pobres Coitados, uma sociedade vitimista, que grita, que berra aos quatro cantos, que tem direitos, que para reivindica direitos e privilégios, que cabendo a nós correspondê-los. Enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas vamos lá. Então, assim, aí eu vou discorrendo aqui, o texto é extenso, né? Eu quis apenas fazer essa simples reflexão. Eu sempre falo que esses vídeos não tem edição, não tem corte, não tem nada. Vai do jeito que vem. Eu não estou lendo roteiro nem nada, que está aqui vindo espontaneamente. Então, ó, aí eu faço ao final do texto uma breve reflexão que de fato se tem sentido à vida. Claro, Viktor Frankl falou nos livros, leia, né, Em Busca de Sentido, os livros do Viktor Frankl em geral, até do seu mentor, o Rudolf Allers. São livros espetaculares que nos orientam a questão dos valores da vida. Obviamente que para mim, que sou cristão, é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras, é a fé em Cristo que me confere a verdadeira felicidade, o sentido da vida, que não corresponde em nada aos valores deste mundo, tá? Então, eu quero continuar aqui com você. Até eu falo aqui um pouquinho também da hipocrisia dos discursos das redes sociais, dos coachings que lucram com seus seguidores, prometendo um estilo de vida, fazendo com que milhares de pessoas, sabe, se iludidas na esperança de que vão ter aquilo que esses coaches oferecem, né? Então, veja, é muito fácil arrotar a hipocrisia de um discurso de que temos de ter uma vida simples, valorizar a essência, na beira da sua piscina, no seu jardim ou dentro de uma Ferrari. Isso é uma hipocrisia das piores. Procure ter esse discurso quando você estiver na escassez, nas necessidades, sem os recursos. Não que devamos viver uma vida miserável de escassez, que não possamos procurar uma prosperidade financeira. Mas o sentido, o propósito da nossa vida e da nossa felicidade não deve ser esse. Inclusive, não creio nessa questão de felicidade. Felicidade, para mim, é apenas a vida eterna. Aqui temos momentos felizes, alegres. Para mim, aqui, enquanto vivos neste planeta, o que existe, sim, é um propósito de vida que nos alegra, que nos satisfaz e que nos alimenta, nos edifica espiritualmente, nos dando força para crer na vida eterna. Algo que transcende a este mundo, porque neste mundo vamos ter aflições, tristezas, perdas. Então temos que clamar a Deus, a sua misericórdia, para nos fortalecer diante destes obstáculos, o que será inevitável. As dores, os sofrimentos, as tristezas, as angústias, as ansiedades. Não, ninguém vai ficar imune, ninguém está imune. Você pode ser rico, bonito, lindo, famoso, procurar todos os meios de se precaver de quaisquer fatalidades. Você não estará imune. De alguma maneira, sempre há tristeza, o mal, o sofrimento vai alcançar qualquer um, seja você quem for. Não importa, não importa. Por isso que temos neste mundo regido por forças malignas
de interesses dos mais obscuros e que as próprias Sagradas Escrituras já têm como profetizado que nos últimos tempos muitas coisas vão acontecer. O amor de muitos esfriarão. O amor vai esfriar no coração de muitos. O que vai prevalecer é o jogo de interesse. Então eu quero finalizar aqui, que é o seguinte. Se a simplicidade é o segredo do sucesso, vou finalizar aqui, porque está na modinha hoje também, essa questão, né, de estoico, de ser resignado, de ser... como é que chama? Fugiu agora a palavra. De epicuro, né? Você ser um epicurista. Mas a moda é ser estoico, porque epicuro é outra coisa. Mas vamos lá. Ser estoico é ser resignado, né? Você não satisfazer os seus desejos e optar pela vida simples, contra todo esse capitalismo selvagem. Mas isso é papo furado, é modinha. Sempre esse tipo de modinho vem e vai. Uma hora ou outra está por aí aparecendo, né? E tudo mais. Então esse tipo de gente que abraça uma árvore, chora, se desfacela, digamos assim, por um urso panda do outro lado do planeta, pelas baleias, por todas as causas sustentáveis. Eu desconfio muito do caráter desse tipo de pessoa, se realmente, não estou julgando, fazendo aqui juízo de valor, mas tem mais propósitos ideológicos, essa é a verdade. Não tem lógica, enquanto muitos estão defendendo animais, que não é errado, claro, estão a favor de matar pessoas no útero das suas mães. E, tá vendo? Não tem sentido, não faz sentido, né? Ou seja, os animais estão tendo mais importância do que a vida humana. Então eu quero finalizar aqui, já está ficando extenso esse vídeo, sempre falo que eu sempre falo para alguém, não para massas, eu não sou youtuber, nada, esses vídeos ficam aqui gravados. Eu quero finalizar que devemos, vou ler aqui exatamente, porque a vida simples não é tão simples. Não é simplesmente você querer viver, você precisa acreditar profundamente no íntimo da sua alma, com todas as fibras do seu corpo, que aquilo realmente é algo que você vai trazer como propósito na sua vida. Então devemos fazer, eu sempre digo, aqui, uma faxina mental. Todos os dias nos desintoxicarmos de pensamentos, de condições externas, de coaches, de Instagram, de redes sociais, uma desintoxicação constante, sabe, de todos esses ditames e paradigmas que nos atacam constantemente. Então é uma faxina cotidiana mental, ou seja, renovando a nossa mentalidade, como está lá em Romanos 12, 2, para que nós não nos amoldemos, não nos escravizemos aos padrões deste mundo, mas sim que renovemos a nossa mente para os valores, para as verdades espirituais, para aquilo que realmente é a essência do nosso ser. Então, eis a verdadeira pessoa de sucesso. Finalizando, grande final. Aqui se torna um faxineiro mental de si mesmo. E aos poucos vai recuperando a capacidade de entender, ser e ter a felicidade sim.